Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o capítulo 34 do livro do Êxodo, nós temos a renovação da aliança que havia sido rompida pela infidelidade do povo, ao fabricar para si um bezerro de ouro para propor em adoração no lugar de Deus. E esta renovação da aliança se dá por iniciativa de Deus, por sua pura misericórdia. O Senhor ordenou a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Eu escreverei nelas os mandamentos que havia nas primeiras que quebrastes. O que vemos aqui é que, diferente do que aconteceu num primeiro momento, quando Deus mesmo lavrou as pedras e as entregou escritas a Moisés, agora Deus pede a colaboração de Moisés. Moisés é quem vai lavrar as pedras e Deus vai escrever nelas. Além disso, vamos notar com a sequência deste capítulo que os novos mandamentos escritos nestas tábuas não coincidem plenamente com os anteriores, mas os supõem, ou seja, inspiram-se neles. E continua o autor sagrado: prepara-te para amanhã, sobe pelo amanhecer ao monte Sinai e espera-me aí, no topo do monte. Ninguém suba contigo, nem apareça ninguém em todo o monte, nem sequer as ovelhas e as vacas pastarão na encosta do monte. Ou seja, Moisés novamente irá ficar retirado para receber de Deus a inscrição nestas tábuas da lei. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, madrugou e subiu pelo amanhecer ao monte Sinai, segundo a ordem do Senhor, levando na mão 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e aí ficou junto com ele, e Moisés pronunciou o nome do Senhor. Pronunciou o nome do Senhor, ou seja, Yahvé, como Deus mesmo havia se revelado a Moisés quando o chamou para tirar o povo da escravidão do Egito. Yahvé, eu sou aquele que sou. Pronunciou o nome de Deus, por quê? Porque tem um trato íntimo com Deus. Chama Deus pelo seu nome, pelo nome com o qual ele se deu a conhecer a Moisés. Além disso, vemos aqui neste versículo que o Senhor desceu na nuvem. Então, houve uma manifestação teofânica da presença de Deus junto a Moisés. A nuvem que nos faz recordar sempre o incenso que sobe aos céus, como a nossa oração que chega até Deus. Temos esta manifestação teofânica na qual, como veremos daqui a um pouco, Deus mesmo vai falar a Moisés. E Moisés, de sua parte, vai escutar a voz de Deus. E no final, ele verá apenas o dorso de Deus, isto é, as costas de Deus, não o verá face a face. E isto é muito sugestivo, porque ver o dorso de Deus significa que Deus se afasta, mas ao mesmo tempo se revela. Então, aqui está contido o mistério. Ele esconde o seu rosto, mas ao mesmo tempo se faz próximo, se oferece afastando-se. Dessa maneira é que Deus vai se revelar a Moisés neste momento, conforme diz o autor sagrado. O Senhor passou diante dele, proclamando: o Senhor, o Deus compassivo e clemente, paciente e misericordioso e fiel, que conserva a misericórdia até a 1000ª geração, que perdoa culpas, delitos e pecados, embora não deixe impune e sem castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Por pura misericórdia, então, é que Deus se dispõe a renovar a aliança que havia sido violada por parte do povo. Deus tem a iniciativa, porque quer que este povo continue lhe pertencendo. Nesse momento, Moisés se inclinou e se atirou por terra, ou seja,
prostrou-se, teve a disposição de quem se coloca em adoração, mas se pôs em adoração para elevar a Deus uma súplica, para, mais uma vez, interceder em favor do povo. E disse a Deus: se gozo do teu favor, venha o meu Senhor conosco, ainda que sejamos um povo teimoso, perdoa nossas culpas e pecados, e torna-nos como tua herança. Então Moisés intercede novamente pelo povo, pedindo o bem maior em favor do seu povo, isto é, que Deus continue com ele. E Deus, evidentemente, aceita de antemão esta intercessão de Moisés. Por quê? Porque é justamente o que ele queria fazer. Moisés apenas formula na sua oração o desejo de Deus. Deus, por certo, colocou no coração de Moisés a intenção pela qual ele deveria interceder. Eu vou fazer uma aliança, respondeu o Senhor, na presença de teu povo. Farei maravilhas como não se fizeram em nenhum país ou nação. Assim, todo o povo que te rodeia verá a obra impressionante que o Senhor vai realizar contigo. Cumpre o que hoje te mando, e tirarei diante de ti amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Não faças aliança com os habitantes do país onde vais entrar, porque seria uma armadilha para ti. Derrubarás seus altares, destroçarás suas estelas, cortarás suas árvores. A aliança religiosa com Deus, então, ela exclui todo tipo de aliança política ou familiar com os povos estrangeiros. Temos que entender que normalmente as alianças políticas se firmavam através de laços familiares, ou seja, se casava com um estrangeiro ou uma estrangeira e desta forma se criava um laço político, uma aliança com aquele povo. Aqui, a aliança religiosa, a aliança que Deus propõe ao seu povo, deve excluir todo tipo de aliança diverso disso, ou seja, toda aliança familiar e política com os habitantes de Canaã. Por quê? Porque tornar-se aparentado deste povo significaria correr o risco de violar o primeiro mandamento, isto é, de amar a Deus sobre todas as coisas e de ter a Yahvé como o único Deus, visto que os cananeus, os jebuseus e todos os outros povos que viviam em Canaã adoravam deuses estranhos. Logo, Deus, sendo um Deus ciumento, ele exclui a adoração a quaisquer outros deuses fabricados por mãos humanas. Não aceita, então, que a idolatria se instale no seio do seu povo escolhido, Israel. Além disso, nós vemos aqui também uma conotação matrimonial, porque a idolatria era comparada pelo povo judeu ao adultério ou à prostituição. Logo, seria uma infidelidade ao Senhor, praticada por seu povo escolhido, por seu primogênito. E continua o autor sagrado: não te prostes diante de deuses estranhos, porque o Senhor se chama ciumento, e o é de fato. Então, não aceita nenhum outro Deus fabricado por mãos humanas que concorra com ele no amor do seu povo. Não faças aliança com os habitantes do país, porque se prostituem com seus deuses, e quando lhes oferecerem sacrifícios, te convidarão para comer das vítimas. Nem tomes as filhas deles como esposas para teus filhos, pois quando as filhas deles se prostituírem com seus deuses, prostituirão teus filhos com seus deuses. Uma vez mais,
A adoração a estes ídolos é considerada uma prostituição, um adultério contra o Deus único, o Deus que escolheu Israel para ser o seu povo. Não faças para ti estátuas de deuses. Guarda as festas dos ázimos. Comerás ázimos durante 7 dias, na festa do mês de abril, conforme te mandei, porque neste mês saístes do Egito, fazendo memória então à libertação, mas destacando em especial o fato de não fabricar ídolos, isto é, deuses de mãos humanas para serem adorados. Então, o que se vê aqui é que Deus pede a completa exclusão de um culto que o represente com imagens, porque neste momento Deus ainda não havia assumido uma forma humana, só o fará ao se encarnar no seio da Virgem Maria, nascendo para este mundo homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, para que o proclamássemos como nosso Senhor em Jesus Cristo. Neste momento, Deus ainda não havia assumido forma humana, logo não podia ser representado, e por ser um Deus ciumento, pede um culto exclusivo, não quer que o seu povo adore a outros deuses. Continuando, todos os primeiros filhotes machos de teu rebanho me pertencem, sejam bezerros ou cordeiros. Resgatarás com um cordeiro a primeira cria do jumento, e se não a resgatares, tu a desnucarás. Resgatarás o teu primogênito, e ninguém se apresentará diante de mim de mãos vazias. O resgate do primogênito lembra-nos o quê? Lembra-nos aquilo que aconteceu por ocasião do povo quando foi libertado da escravidão do Egito. Todos os primogênitos ali do Egito foram mortos com a passagem do anjo exterminador, mas todos os israelitas foram preservados. Logo, pertencem ao Senhor, por isso ele pede o resgate por eles. Trabalharás 6 dias e no 7º descansarás. Mais uma vez, a instituição do sábado. Descansarás durante a semeadura e a ceifa. Celebrará a festa das semanas no início da ceifa do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano, todos os homens se apresentarão ao Senhor, o Deus de Israel, quando eu expulsar as nações de tua frente e alargar tuas fronteiras. Se subires para visitar o Senhor teu Deus 3 vezes ao ano, ninguém cobiçará a tua terra. Se subires, já lançando o olhar num tempo futuro, onde o povo de Israel terá o templo em Jerusalém para Deus ser adorado, e deverá subir em peregrinação a este templo ao menos 3 vezes no ano. Não ofereças nada fermentado com o sangue de minhas vítimas. Da vítima da Páscoa não ficará nada para o dia seguinte. Oferece no templo do Senhor teu Deus as primícias da terra. Não cozinharás o cabrito no leite da própria mãe. Como já disse no outro momento, isso era uma espécie de rito mágico praticado pelos povos pagãos. Para fazer suas feitiçarias, costumavam cozinhar a carne do filhote do cabrito no leite de sua mãe. Por isso, aqui aparece como algo abominável, porque Deus não aceita a crendice em magias. Ele é o Deus único que age em favor do seu povo. Logo, seu povo não precisa de feitiçarias para poder conquistar aquilo que anseia, porque o Senhor sabe do que seu povo precisa. O Senhor disse a Moisés: escreve estes mandamentos. Com base nestes mandamentos, faço aliança contigo e com Israel. Moisés ficou aí com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as cláusulas da aliança, os 10 mandamentos.
Então Moisés ficou nova quarentena, ficou um novo retiro ali diante do Senhor, para receber do Senhor aquilo que nortearia a vida do povo que ele escolheu para si, isto é, de Israel, o que nortearia os 10 mandamentos, para que este povo pudesse, de fato, corresponder à aliança que o Senhor quis com ele firmar. Quando Moisés desceu do monte Sinai, levava as 2 tábuas da aliança na mão. Não sabia que seu rosto estava radiante por ter falado com o Senhor. Então, o tempo em que Moisés permaneceu na presença de Deus, fez com que ele como que se configurasse a Deus. Se Deus se manifestava a ele em glória resplendente, agora a face de Moisés também resplandece. Ele se configurou ao amigo, aquele que tratava de forma amistosa, com quem se entretinha. Ele se familiarizou a tal ponto que agora reflete em seu próprio rosto a glória de Deus. Moisés, ao se expor à glória de Deus, agora aparece transfigurado, ou seja, a glória de Deus refletida em seu rosto. E esta forma transfigurada do rosto de Moisés pôde ser notada por todos aqueles que o viam, pelo povo que o viu quando ele desceu da montanha. Seu rosto, então, tornou-se luminoso, mesmo sem que ele houvesse se apercebido disso num primeiro momento. Foi o povo que disse a ele que seu rosto estava resplandecente. Seu rosto tornou-se luminoso, como uma luz refletida, a luz refletida com a qual ele esteve face a face, isto é, com Deus, que se manifestou em glória. Logo, a face de Moisés é um reflexo da glória do Senhor. Desse modo, da mesma forma como tudo que Moisés dizia, sobretudo com o decálogo, era proveniente de Deus, ou seja, era uma ressonância da vontade de Deus para o seu povo, agora, do mesmo modo, o seu rosto é um reflexo de Deus para o seu povo. Então, ele não apenas fala da parte de Deus para o povo, mas pode também refletir Deus para este povo, de modo que o povo vê em Moisés o reflexo de Yahvé. Mas Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto radiante e não se atreveram a aproximar-se dele. Quando Moisés os chamou, Arão e os chefes da comunidade se aproximaram e Moisés lhes falou. Depois se aproximaram todos os israelitas e Moisés lhes comunicou as ordens que o Senhor lhe dera no monte Sinai. E quando terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés ia ao Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Quando saía, comunicava aos israelitas o que lhe tinha sido mandado. Os israelitas viam o rosto radiante e Moisés tornava a pôr o véu sobre o rosto, até que voltasse a falar com Deus. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do restante do livro do Êxodo, do seu capítulo 35 até o capítulo 40. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.